Bom, pessoal, vamos fazer mais um estudo de caso de redação aqui, certo? Vamos pontuar aquilo que é preciso fazer para melhorar a redação. Veja, essa redação ela trata sobre segurança pública, certo? É um tema recorrente em vários viés dentro das carreiras policiais, certo? Então a gente vai fazer um estudo de caso não para condenar ou julgar o guerreiro, mas sim para mostrar aquilo que pode ser feito para melhorar, certo? Então vamos começar. Veja, é irrefutável que a segurança pública do Estado encontra-se defasada. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se. Aí vem o primeiro argumento: o déficit de agentes nas instituições policiais e o repasse orçamentário, eu acredito que é dos valores públicos. Veja, ele apresentou o tema, embora eu acho que tenha sido muito pouco essa apresentação, certo? Essa argumentação ela deveria ser, essa apresentação de tema deveria ser um pouco maior, certo? Com mais elementos. Eu acho que ficou pouco você dizer que a segurança pública fica defasada. Eu acho que deveria ter alguns elementos a mais por parte da escrita desse guerreiro. Mas ele apresentou bonitinho os argumentos. Qual foram os argumentos que ele apresentou? O déficit de agentes públicos e o repasse orçamentário. Pronto. Isso aqui tá legal, certo? Agora a primeira condenação para ele falhar na redação. A redação ela obedece àquilo que a gente chama de macroestrutura, ou seja, são as normas redacionais. Veja, não se pode pular linha. Não se pode pular linha. Não se pode pular linha de jeito nenhum. Terminou um parágrafo, já começa no outro. Certo? Eita, fez tudo errado aqui. Pronto. Isso vago aqui não existe. Véio. Não existe de maneira nenhuma. Ele não teria que pular linha. Ele condenou a redação dele aí. Entendeu? Não se pode pular linha de jeito nenhum. Ele apresentou o tema de maneira vaga, mas de repente ele apresentou os argumentos de maneira legal. Certo? Em compensação, ele falhou pulando a linha. Não se pula a linha em redação. Não se pula a linha. Terminou um parágrafo, começa outro. Vamos lá. Observar os parágrafos. Sabe-se que, em consonância à falta, esse A aqui tem crase, certo? Em consonância à falta de policiais, eu acho, a criminalidade tem se elevado meu Deus, a letra precisa melhorar também um pouco, viu, guerreiro? Não entendi. Isso aqui condenaria, né? Índices de pobreza, tais como favelas e aglomerados. Tendo em vista isso, o aumento e tráfico de drogas e homicídio, entretanto, licenciando recursos financeiros, certamente atuações ilícitas tendem a aumentar. Veja, o déficit de agentes, cadê a explicação? Cadê a explicação acerca do déficit de agentes? Não existiu. Ele apresentou uma problemática, e no finalzinho ele colocou a deficiência de recursos financeiros, que deveria ser o segundo argumento quando fala de repasse orçamentário. Então ele já quebrou a cadeia de comando, certo? Se ele tratou primeiro dos argumentos, o primeiro argumento a ser tratado foi o déficit de agentes e depois o repasse orçamentário. Quando é que ele deveria ter tratado dos recursos financeiros? No segundo parágrafo, não no primeiro. Então ele já quebrou a cadeia de comando. Essa redação certamente seria condenada. Ela seria condenada, sim. Veja outro caso aqui. Veja aqui. À vista disso, se espera um melhor planejamento por parte do governo para que haja uma reposição para suprir o efetivo. Ele quebrou a cadeia de comando. Ele quebrou a cadeia de comando todinho. A argumentação está bem vaga. Ele quebrou a cadeia de comando. Se ele citou o primeiro argumento como o déficit de agentes, então o primeiro argumento seria o déficit de agentes. E como ele citou como segundo argumento a questão financeira, seria o terceiro parágrafo. Entendeu? Ele quebrou a cadeia de comando. Essa redação certamente não passaria. Essa redação não passaria em concurso. Outra falha gigantesca, fora a quebra de cadeia de comando, quebrando toda a macroestrutura da redação, pulou uma linha. Isso não existe. Isso não existe, galera. Isso aqui não existe. Isso aqui é condenar a sua redação. Isso aqui é você ter toda a dedicação na parte objetiva, e quando chegar na parte dissertativa, certo?
você fazer isso. Você condenou sua redação, quebrou a cadeia de comando e pulou linha. Essa redação estaria condenada. Outro fator que pecou. É consenso entre os corretores que quando você vai fazer a distribuição de argumentos nos parágrafos, é ideal que você distribua a mesma quantidade de linhas para argumentos. Porque quando você dá mais informação para um argumento do que para o outro, o que é que o corretor tem a ideia? De que você deu mais importância a um argumento do que ao outro. Então o ideal é que você distribua a quantidade de linhas por igual fração de proposta. Veja, Rafael, mas aí eu fiz uma argumentação no parágrafo que deu 7 linhas e outro deu 6 linhas e meia, ou então o outro deu 6 linhas, eu vou ser condenado? Não, porque você se aproximou do grau de importância. Agora uma coisa é você fazer 5 linhas em um argumento e 7 linhas em outra, ou seja, já houve uma discrepância gigantesca. Entendeu? E mais uma vez, dois fatores fundamentais aí que quebraram a redação desse guerreiro: o pular linha de um parágrafo para o outro, não se pula linha, certo? E a quebra na cadeia de informações. Se você tratou primeiro do déficit de agentes, você teria que, o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento seria o déficit de agentes, entendeu? O cara deu uma viajada legal aí, foi para a linha de pobreza, a falta de políticas sociais, uma letra meio confusa, isso condenou a redação dele, certo? Veja, então vamos continuar aqui. Outro déficit aqui é gigantesco, hein? Déficit gigantesco esse déficit aqui. Veja, observe, pulou mais uma linha. Essa redação está toda condenada, certo? Essa redação está toda condenada. Gente, a gente fala isso não é para minimizar o candidato, não. Eu tenho um candidato aqui que na primeira e na segunda redação, a redação estava desse jeito e o cara está fazendo 91 pontos, certo? Porque ele pegou o comando da coisa, entendeu? Tá em tempo. Tá em tempo. Eu já vi o candidato me procurar querendo corrigir a redação um mês antes. Não faça isso não. O ideal é que até novembro você comece a corrigir a redação, certo? Então vamos lá. Veja. A conclusão. Portanto, sendo assim, diminuirá o índice na criminalidade atual, proporcionando à população maior segurança. Pessoal, extremamente vago essa argumentação, essa conclusão. Primeiro, não se usa verbo no gerúndio numa redação. Não se usa verbo no gerúndio numa redação, certo? E outra coisa, distribua a quantidade de linhas. Uma dica: quando você vai concluir, o que é a conclusão? É você olhar para o primeiro parágrafo e reescrevê-lo com outras palavras, usando a técnica de sinônimos, certo? Parafraseando algumas outras palavras, entendeu? Então a ideia é o mecanismo, e às vezes propondo uma solução, entendeu? Vai do candidato também, entendeu? Nesse mecanismo aí. 3 linhas para uma conclusão. O vício no verbo utilizado no gerúndio não fica legal, não é legal. Outra característica da tese, né, verbos no presente. Evite diminuir. Claro que não, um ou outro não vai condenar, agora o excesso condena. Verbos no futuro é verbos no presente, entendeu? Essa é a característica da dissertação. Isso que eu estou falando para vocês tanto serve para a redação quanto para responder as questões de português como tipologia textual, entendeu? A redação ela se enquadra na tipologia textual dissertativa argumentativa, entendeu? Pronto, pessoal, esse foi o estudo de caso. Esse estudo de caso aqui não é para diminuir o guerreiro, entendeu? Esse estudo de caso aqui é para a gente corrigir e sanar as falhas. Nós estamos hoje é 18/10/2021. Se esse guerreiro começar a corrigir a redação hoje, uma por semana, eu garanto, daqui a um mês ele está afiado, já atingindo 65, 70 pontos. Até a prova ele está beirando os 85, 90 pontos, entendeu? Porque redação é mecanização, entendeu? É só copiar, é só escrever, continuar a prática da escritura, que aí você naturalmente, o seu cérebro vai ficar condicionado a aprender a argumentar, tá bom? Então qualquer coisa aí, o link do meu WhatsApp está sempre aqui embaixo, certo? É só me chamar e a gente faz o trabalho.